ouvintes, bem-vindos a mais um podcast Podenge ACEA. Esse nosso podcast aqui é uma realização da ACEA e colaboração do CREA Minas. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui hoje o Daniel Fernandes Novaes Pimenta. Ele é engenheiro ambiental, mestre em ciência e engenharia ambiental, professor na PUC Minas nas áreas de saneamento e gestão ambiental. O assunto hoje em pauta é o papel das engenharias na mitigação dos impactos nas mudanças climáticas. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. A gente falar aí, hoje não se fala em outra coisa que não seja, clima, o que está acontecendo no país, o mundo inteiro tentando achar soluções aí para que as mudanças climáticas sejam menos dolorosas, para o mundo inteiro. Seja muito bem-vindo aí e, por favor, se apresente aí para quem está nos assistindo para a gente começar o nosso bate-papo. Rosângela, obrigado, prazer estar aqui contigo, prazer aqui é todo nosso. Podenge, com a CEA, com o CREA, podendo falar de um tema tão pertinente e um tema que a gente viu nos últimos meses muito em voga nos noticiários. Então vai ser um prazer bater esse papo aqui, trazer as informações, ver como que a gente vai lidar com essa situação. Minha trajetória profissional eu acredito que eu morei muito tempo na Bahia, desde naquela minha adolescência, onde eu tive contato com áreas de muito pouco saneamento básico. E aí eu acho que daí vem a vontade de estudar, de entender. E mudar um pouco a situação. Mudar um pouco a situação, dado o que eu vivenciei. E aí vou fazer faculdade em Viçosa, depois vim fazer o mestrado na Unifal, faço algumas pesquisas também na área. E aí isso vai fomentando em mim essa vontade, essa vontade de estudar o clima, de estudar o planeta e sempre com contato com a natureza. A natureza sempre me inspira muito. Eu sempre sou muito entusiasta da natureza. E aí vem essa questão das mudanças do clima, começam a conversar dentro das academias e hoje nós estamos vivenciando muitas coisas que poderíamos ter evitado, mas que estamos aí conversando agora sobre as mudanças climáticas e o tal aquecimento global chegou. Com certeza. É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Beleza. Fala para nós então, por que as mudanças climáticas são uma questão tão urgente nos dias de hoje? Olha, eu digo que é uma questão crucial, é o tema da nossa década, no sentido de que nós estamos vivenciando muito disso já, que são os eventos extremos. A gente falou durante muito tempo, Rosângela, em como evitar o aquecimento global. Sim. Desde a década de 90, o protocolo de Kyoto, a ciência vem falando, olha, pode acontecer isso, e se isso acontecer, essas serão consequências. E a gente vem falando que vai aquecimento global, e muitas pessoas praticamente negaram essa informação. E os alertas são constantes, E eles acontecem há muitos anos, há muitas décadas. E agora a gente começa a não mais falar em evitar, a gente começa a falar em adaptação. Como é que a gente vai se adaptar a essas condições, a esses eventos que começam a acontecer, que a gente vai ver no nosso papo aqui, que são vários, que estão acontecendo com maior frequência. Então a gente sai de remediar, não conseguimos. Agora a gente está tendo que se adaptar. Então seria nesse sentido que a gente vai entender, o combater e evitar. Agora a gente fala em adaptar. Ô Daniel, e nesse caso, qual é o papel das engenharias para mitigar os impactos das mudanças climáticas? Olha, veja, quando a gente fala de mitigar os impactos das mudanças climáticas, a gente está falando em ações e projetos que vão ter que impactar diretamente a nossa rotina, o nosso consumo, o nosso dia a dia. Então, o que aconteceu? Por que a gente chegou até aqui? Acho que talvez seja interessante a gente falar isso um pouco. Quando a gente fala de aquecimento global, as pessoas falam, mas quanto que vai aquecer? Aí muita gente fala, se aquecer 1,5 graus, 1,5 grau, pode causar vários problemas. E aí para muita gente isso pareceu estranho, porque hoje amanheceu 9 graus, de noite já estava outra temperatura, à tarde estava 20, depois voltou para 9. É o que está acontecendo hoje. As variações ao longo do dia são grandes, Com certeza. A amplitude que a gente fala. Sim. Aí alguém chega e fala assim, vamos aumentar 1,5 grau e isso vai trazer problema. Por quê? A Terra é um sistema complexo. Então imagine o corpo humano. O seu corpo humano, se ele aumentar 1,5 grau,
A temperatura do nosso corpo, Rosângela, 36,5, não é isso? Sim. Se aumentar 1,5 grau, o que vai acontecer? Febre. Eu não estaria aqui hoje. Então, sistemas complexos, a variação de temperatura, mesmo pequena, pode causar danos. Quando você está com febre, você tem calafrio, suor, exatamente. Com a Terra não é diferente, né? Com a Terra não é diferente. Então, quando a gente fala que a Terra vai aumentar 1,5 grau, a gente está falando de um sistema complexo que vai sofrer, como se podemos dizer que a Terra está com febre. Sim. E quando a gente está com febre, a gente tem que tomar medidas para sanar essa febre. Então, faltou muito essa informação. A informação estava chegando, mas a gente não estava conseguindo passar essa informação para os tomadores de decisão. Eles já sabiam, né? Mas para a comunidade em geral, a população como um todo... Não estava absorvendo. A população como um todo não absorveu, negou, como muita gente ainda nega até hoje. Exato. Então, o aquecimento global e as mudanças do clima, mais do que aquecimento, né? É importante tratar como mudanças do clima. Sim. Porque não é só aquecer. Se a temperatura média do planeta subir 1,5 graus Celsius, a gente vai começar a ver eventos extremos. E eventos extremos, por vezes, são ondas de frio. Isso também foi outra coisa que eu observei, que as pessoas ficavam assim: aquecimento global, onda de frio. Pera. A pessoa no aquecimento, ela não imagina que você vai ter essa onda de frio, porque acha que o aquecimento global vai ser só elevação da temperatura. Por exemplo, citando o exemplo do corpo humano. Você está com febre, seu corpo está mais quente. E você está com calafrio, querendo um pouco coberto, você toma um banho, você fica super gelado. Então, ou seja, sistemas complexos, quando desregula. Então, mais do que aquecimento global, é importante que a gente fale em mudanças climáticas mesmo, para que a gente comece a passar essa informação e ela comece a ir chegando. Por exemplo, nesse 1,5 grau, a temperatura média do planeta vai subir 1,5 graus. Alguns dados dizem que isso pode ocasionar mudanças no planeta como um todo, interferindo, por exemplo, no regime hídrico. A gente começa a ver cada vez mais secas. Com certeza. E aí, áreas onde a seca é prolongada, áreas onde as estações do ano estão um pouco desreguladas. Às vezes o verão começa depois, o período de chuva começa em outro momento. Assim, a gente começa a ver alguns momentos, alguns pontos que trazem pra gente que algo está mudando. Eu acho que isso é importante. A gente falou lá na década de 90 que ia mudar, e agora eu acho que é inequívoco que mudou. Tá aí. Tá aí, eu acho que na nossa região a gente tem observado também. Com certeza. E isso tem trago algumas informações. E não precisamos ir longe, né, Rosângela? Eu acho que você acompanha aqui a nossa região. Com certeza. Em Pouso Alegre, né, a gente teve em fevereiro agora. Foi uma inundação fora do normal. Né? Fora do normal. Fora do normal. Choveu 200 milímetros, que é a chuva acumulada de um mês em uma madrugada. Então, essas ocorrências começam a ficar mais frequentes. Então, aconteciam enchentes, inundações lá no passado, na década de 40, 50, aconteciam. Não, de lá para cá foi amenizando, não era tão forte como nós tivemos agora, falando aqui de Pouso Alegre. Exato, recorrência, e agora recorrência. Sim. Poços de Caldas também, vou citar o exemplo de Poços de Caldas. Em 2014, em Poços de Caldas, nós tivemos a pior seca. O Bortolã. Sim. Você passava ali e dava dó ver aquilo ali, né? Porque eu sou de Poços de Caldas também. Bortolã seco. Sim. E 14. 2016. Enchente. Pior enchente que a gente teve da história. Pior enchente mesmo. Então, inundou o centro ali, foi algo assim, estacionamentos submersos ali no centro. Foi algo que eu nunca vi isso na cidade, né? Então observe, mudanças do clima vai começar a ocasionar eventos extremos, que é o ambiente desregulado. 14 é a pior seca de Poços de Caldas, uma das piores da história. Sim. 16 a pior inundação. Observe o intervalo de tempo de 2 anos, 2 eventos históricos. E extremos. Então, eu acho que a gente não pode negar, né, esse caso. E, obviamente, é algo ocasionado pelo ser humano, pelo homem, pelas emissões, né, que a gente tem de gás de efeito estufa. E, sobretudo, também não tem como a gente não falar do Rio Grande do Sul. Aquilo ali é algo assim, inexplicável. Que né? vivemos agora momentos muito tensos de um evento extremo, muito extremo, que acontece por conta do El Niño. E o primeiro evento, no caso do Rio Grande do Sul, foi em 1941, foi isso? Dessa década.